Olá, amigos, tudo bem? Retornando aqui para a continuação de Leis de Newton. Hoje nós vamos entrar num assunto importantíssimo, o último assunto de Leis de Newton, que é força de atrito. Vou dividir em duas partes, em que uma parte, que é a de hoje, sobre o atrito dinâmico ou cinético, que é quando o corpo está em movimento e existe atrito na superfície, e em outra aula nós vamos ver quando o corpo está em repouso. Então vai ser a força de atrito estático, a força de atrito que age quando o corpo está parado. Bom, quem não fez as aulas teóricas de Lei de Newton não pode acompanhar a aula de hoje, hein? Volta lá no canal, assista as aulas de teorias de Lei de Newton, os exercícios que eu fiz sem atrito, para voltar para cá para acompanhar a aula de hoje, tá bom? Bom, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu like e ajude ao profissional da educação. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem aqui comigo assistir Força de Atrito. Bom, solte o corpo na rampa. Então eu vou soltar uma plataforma áspera aqui, que tem areia, essa bolinha aqui na rampa. Então ela chegou na areia, logo parou. O que teria acontecido se tivéssemos uma plataforma de madeira no lugar de areia? Ora, se colocar aqui no lugar de areia madeira, provavelmente essa bolinha vai andar mais, porque vai ter menos resistências sobre o movimento da bola. Então, o corpo percorreria a mesma distância? Não. O corpo percorreria uma distância maior, ok? Vamos apertar o botão e vamos trocar a plataforma de areia por madeira e vamos ver realmente se nosso raciocínio está certo. Ó, com madeira tem menos atrito, a bola consegue andar no plano um movimento maior, uma distância maior. Então, está correto nosso raciocínio. O que teria acontecido se tivesse na plataforma de madeira no lugar de areia? O corpo percorreria uma distância maior. Exatamente. Aí, tá vendo? Então vamos para a próxima. Façamos uma análise do movimento. Quando o corpo desce a rampa, ele adquire velocidade. Exatamente. Quando desce a rampa, não é o plano. Na plataforma, quando chega na plataforma horizontal, o corpo aumenta o módulo da sua velocidade. Não, ele diminui porque tem atrito. Exatamente. Quanto mais lisa a plataforma, maior é a perda de velocidade. Não. Quanto mais áspera, maior a perda de velocidade. Ok? Então, veja as conclusões que podemos tirar da experiência. O corpo para porque existe uma força contrária ao movimento. Essa força contrária ao movimento a gente vai chamar de atrito. A superfície de contato influencia no movimento. Exatamente. Contato do corpo com a superfície. Tração. Nas situações abaixo, um bloco de gelo, está aqui o bloco de gelo, e uma borracha, aqui a borracha, estão presos por meio de um fio ao corpo de apoio A, certo? Esse corpozinho aqui. Tá? Então tem um fio segurando o gelo e tem um fio segurando a borracha. Por que o gelo e a borracha não deslizam ao longo do plano inclinado? As componentes dos pesos na direção do plano são nulas. As trações nos fios que equilibram as componentes do peso na direção do plano se anulam. Exatamente. Há trações nos fios, essa tração no fio vai anular a decomposição do peso na horizontal aqui, ó. O peso é vertical e quando a gente decompõe o peso em plano inclinado, nós vimos em aulas de plano inclinado, vai ter Px e Py, exatamente isso aqui. E ele vai mostrar agora. Quando a gente decompõe a força peso, que é uma força de ação na Terra sobre o gelo, decompondo vai ter Px na horizontal e Py na vertical. Então a tração faz uma força igual à força Px, então se anulam. Então a tração anula a sua componente horizontal do peso, ok? Então decompondo o peso do bloco de gelo e da borracha também, ó, verificamos a existência da componente Px, que é a força que vai querer que a borracha desça ao plano. A força com que queira que o gelo desça ao plano. Então, a força de resistência, a força contrária que vai segurar é a atração. Assim como ambos estão em repouso, deve haver uma atração no fio para equilibrar. Exatamente. Próxima página. Nas situações abaixo, um bloco de gelo e uma borracha estão presos por meio de um fio ao apoio A. O que acontece ao cortarmos o fio? Quando nós cortarmos o fio aqui, o gelo vai descer, mas a borracha não. Certo? Então, mas se aqui ele vai descer,
a resultante das forças não é zero. Ele vai entrar em movimento. Aqui não, ele ficou em repouso. Então a resultante das forças é igual a zero. Então a soma de todas as forças vão se anular. Primeira lei de Newton, a resultante das forças é igual a zero. Então, por que o bloco de gelo desliza e a borracha não? Ó, por que, que o bloco de gelo desliza? A resultante das forças que atua na borracha é nula. Exatamente. Exatamente. O bloco de gelo desliza e a borracha não, porque a resultante das forças aqui na borracha é nula. Na direção perpendicular ao plano inclinado, a normal equilibra a componente do peso. Qual a única opção para que a resultante seja nula? A resultante é nula, pois a componente do peso na direção do plano inclinado é equilibrada pela normal. Não. Deve existir alguma força que equilibre a componente do peso na direção do plano. Exatamente. E qual vai ser essa força que vai segurar? É a força de atrito estático. Ó. Exatamente. A borracha não desce porque a borracha está em contato com o plano que tem um atrito que vai segurar a borracha para não descer. Então, ela substituiu o papel da tração antes que mantinha a borracha parada. Correto. Conclui-se que, então, que há uma força que equilibra Px. Essa força é conhecida como força de atrito estático, relativa à ausência de movimento. Essa força também existe no gelo, porém ela não consegue equilibrar a componente do peso do bloco na direção do plano, pois ela é menor que Px. Então aqui também vai atuar uma força de atrito, mas vai ser a força de atrito dinâmico. Px vai ser maior do que a força de atrito dinâmico. Então vai acontecer com que o bloco adquira aceleração. Ok? Vamos para a próxima página. Conclusão. Como você observou nas experiências, o corpo enfrenta algum tipo de resistência aos seus movimentos. Atrito cinético, quando o corpo está em movimento, ou a tendência de movimento, que é o atrito estático. Podemos diminuir o atrito entre as duas superfícies por meio de polimentos, lubrificantes, mas não podemos eliminá-los completamente, ok? Vamos mostrar aqui. Superfície do plano abaixo é perfeitamente lisa. Nem quando a gente olha com uma lupa, vimos que não é perfeitamente lisa. Ela tem reentrâncias. O que você observou com a lupa é o fato absolutamente geral. Exatamente, microscopicamente, qualquer superfície, por mais lisa que seja, verificamos que ela apresenta saliências e reentrâncias, tá? Bom, se todas as superfícies apresentam irregularidades, o que acontece quando impulsionamos um bloco sobre o plano aparentemente liso? As asperezas da superfície do plano esbarram nas reentrâncias da superfície do bloco e vice-versa, resultando nos seguintes efeitos principais. Primeiro efeito, a velocidade do bloco diminui até que ele atinja o repouso. Segundo efeito, observa-se uma pequena elevação na temperatura da superfície do plano e do bloco que estavam em contato. Segunda lei de Newton diz que toda aceleração temos associado uma força. Essa força contrária ao movimento do corpo é chamada força de atrito. A palma da mão é antiderrapante. A impressão digital é o carimbo que os dedos deixam em sua superfície. Se observarmos a palma da mão por meio de microscópio, veremos as saliências na pele denominadas de cristais capilares, que funcionam como antiderrapante. Estudos mostram que, se as mãos fossem lisas, os objetos escorregariam delas com muita facilidade. É claro, né? Quando você está com a mão meio molhada e pega um copo, o copo tem menos atrito com a mão e cai. Quando você está só com a mão mesmo, devido a essas nossas saliências que nós temos aqui, ó, a mão é meia grossa, ela tem reentrâncias, né? Então forma um atrito. Você consegue, inclusive, a gente consegue até subir, segurar o copo. Nós temos o que? Faz com que os copos tenham atrito com a mão. Exatamente, que são as nossas digitais, tá? Bom, voltando aqui, nós temos clique nas caixas abaixo e descubra mais sobre atrito. Então, experiências iguais às anteriores comprovam a existência da força de atrito quando existe um movimento relativo entre os corpos. Essa força decorre do contato entre os corpos e está relacionada às irregularidades das superfícies.
chamamos esse atrito de atrito cinético. Então, quando os corpos estão em movimento, a superfície coloca uma força de resistência que é chamada força de atrito cinético, tá ok? Ou também chamado de força de atrito dinâmico. Na natureza não existe nenhum plano polido. Quando tem problemas que fala que não tem atrito, é para ficar mais fácil para a resolução do problema. Mas sempre existe atrito em qualquer superfície, em qualquer plano que existir. Pouco e outros muito, tá ok? Bom, próxima página. Clique aqui para mover. Olha, eu tenho uma força para a direita e tenho uma força de resistência para a esquerda, mas de mesmo valor. Ok? Aqui. Como a resultante é nula, a mola mede tanto a intensidade da força do robô quanto a da força de atrito. Quando mudamos a superfície de contato, a força de atrito também muda. Vamos ver? A resultante é nula, a mola mede tanto a intensidade da força do robô quanto a força de atrito. Aqui veja que tem mais contato com a superfície, mas as forças são as mesmas. Quando mudamos a superfície de contato, a força de atrito também muda. A força de atrito não mudou. Exatamente. Disso concluímos que a força de atrito independe da superfície de contato. A força de atrito é função da superfície de contato. Depende. Então, no segundo caso, duplicamos a área de contato. Né? No primeiro, você tem uma área de contato que era essa distânciazinha aqui só. Quando você coloca os dois blocos um em cima do outro, você tem uma área menor do que quando você coloca os dois lado a lado. Você tem uma área de contato maior, mas isso não interfere na força de atrito. Conclusão, a força de atrito independe da área de contato entre as superfícies. Já vimos que tanto a força normal quanto a força de atrito resultam na interação entre os corpos. Observe na experiência abaixo o relacionamento entre eles. Peso, 250 newtons. Normal, igual peso, 500 newtons. Aqui passou a ter 250. Quando mudamos a força normal, a força de atrito não mudou. A força de atrito também mudou. Exatamente. Então nós temos que concluímos que a força de atrito é função da normal. Exatamente. Observe que para o dobro da normal, temos o dobro do atrito. Exatamente. Então, quanto maior a força de reação do plano sobre o bloco, maior será a força de atrito cinético. Então, a experiência leva a concluir que as forças de atrito dependem da natureza das superfícies de contato, ferro com vidro, ferro com ferro, bem como o próprio polimento dessas superfícies. As forças de atrito ainda dependem diretamente da normal aplicada à superfície. Quando o corpo está em movimento, a normal e a força de atrito estão relacionadas através do coeficiente de atrito μ, que depende da natureza da superfície de contato. E é isso que eu vou explicar. Então, a força de atrito cinético é μ vezes a normal, onde μ é um valor que vai entre 0 e 1. Tá? Bom, vamos mostrar isso aqui. Vamos ter aqui que a força de atrito dinâmico, ou também chamado de cinético, dinâmico ou cinético, é dado por μ vezes a normal. μ é um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o atrito, maior é a facilidade com que o bloco vai parar, ok? E a normal vocês sabem que é igual ao peso. Então eu tenho aqui, ó, peso e normal. Suponha que eu tivesse um problema que dissesse qual a força para que um bloco de massa 10 kg, esse bloco aqui massa 10 kg, qual a força, então eu coloquei uma interrogação aqui, num plano de coeficiente 0,2, adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quando ele está puxando para lá, a força de atrito aqui, ó, entre o plano e o bloco vai agir para cá. Então, pela segunda lei de Newton, essa força menos a força contrária, que é a força de resistência, é igual a massa vezes a aceleração. Então, a mesma coisa que nós
aprendemos nas aulas passadas, a aplicação da segunda lei de Newton. Só que agora, como tem atrito, você vai fazer a força que puxa o sistema menos a força de resistência, faz com que o bloco M adquira aceleração, que é exatamente o que diz a segunda lei de Newton. A resultante, o que é a resultante? A soma de vetores, soma vetorial. A soma da força maior, que está na mesma direção, e sentidos contrários do outro. Então, uma menos a outra faz o bloco M adquirir a aceleração. Então, nós temos o quê? Voltando aqui, nós temos F, que eu quero saber. Força de atrito é μ vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. Agora é só substituir os valores. Ele disse que o coeficiente de atrito aqui é 0,2. É um atrito pequeno, porque está próximo de zero. Vezes a normal é igual ao peso. Qual é o peso? É a massa vezes a gravidade. Ó, a massa é 10 kg vezes 10 da gravidade. Nós sabemos, já fizemos vários exercícios usando o peso. Então o peso é 100 newtons. Então a normal também é 100 newtons. Então vezes 100 igual a massa, que é 10 kg. E a aceleração que ele quer que eles adquiram é 2 metros por segundo ao quadrado. Então 0,2 vezes 100 vai dar 20. E 10 vezes 2 dá 20. Passando o 20 para a direita, ó, F igual a 40 newtons. Então, um exemplo simples aqui para vocês verem que é a mesma coisa que nós vínhamos fazendo, só colocando um vetor força no sentido contrário ao movimento. Então, toda vez quando for fazer questões com força de atrito, você vai colocar uma força contrária ao movimento. Sempre ela vai ser menor do que a força que está puxando e adquirindo a aceleração. Então vai ser sempre a força maior menos a força de força maior menos a massa e a aceleração. Sempre usando a segunda lei de Newton. Muito fácil. Vamos voltar. Então, nós temos aqui que na próxima aula nós vamos ver força de atrito estático, tá ok? Quando os corpos estiverem parados. Bom, então, a aula de hoje nós vimos a parte teórica do que é uma força de atrito e vimos que a força de atrito se divide em força de atrito cinético ou dinâmico, quando está em movimento, e força de atrito estático, que eu vou explicar quando o corpo está parado, que eu vou explicar na próxima aula. Até mais, espero que tenham entendido a aula e não esqueçam, tem exercício de primeira lei de Newton sobre força de atrito cinético, tá? E também sobre força de atrito estático. Mas antes de fazer as questões, é bom rever essa parte teórica e rever a parte teórica de força de atrito estático, tá bom? Até mais.